Olá, boa noite. Boa noite. Ex-procurador admite que atuou na delação da JBS antes de deixar o Ministério Público, mas Marcelo Miller nega que tenha cometido o crime. Polícia Federal diz que há indícios de que o senador Aécio Neves, do PSDB, usou celulares de laranjas para fazer ligações sigilosas. Tucano é acusado de pedir dinheiro para Joesley Batista. Tribunal Regional Eleitoral do Rio concede habeas corpus parcial para a ex-governadora do estado, Rosinha Mateus. Ela terá que usar tornozeleira eletrônica e não deverá sair de casa à noite. No Rio Grande do Norte, procuradores denunciam Eduardo Cunha e Henrique Alves, do PMDB. Ex-presidentes da Câmara são apontados por desvios na Caixa. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Senhores, terminamos. Ai, amor, eu quero mais uma sessão. Eu também. Mas a gente tem que ver esse limite no cartão. É verdade. Vou lá fora ver isso. Ih, tá se complicando, fera. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você consulta o limite do cartão sem gastar seu 3G. Na orelhinha, na orelhinha. Epa! Epa não, app. Bradesco, pra frente. Nós somos movidos por perguntas. Mas perguntas difíceis exigem respostas complexas. Como extrair petróleo em grandes profundidades? Como inspirar as pessoas a movimentar suas vidas? Conhecimento é a grande energia que movimenta o mundo. Então, vamos celebrar o conhecimento e estimular aqueles que movem o mundo adiante. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Petrobras. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Eles foram revelados num reality show e já ganharam um Grammy Latino. No Todo Seu de hoje, eu recebo a banda Scalene. A cada um de nós dizer. Cristina Padiglione mostra o que há de novo no mundo da televisão. A entrevista um ser humano de primeira grandeza, que é o cantor Léo Chaves, que além de integrar uma das maiores duplas do nosso país, está lançando um livro sensacional, No Colo dos Anjos. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. No Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. Vem, tô te esperando. E ele também. Um tiroteio terminou com 2 pessoas mortas na região central de São Paulo. Uma pessoa está hospitalizada. A ação aconteceu hoje à tarde em plena Avenida Ipiranga, no coração da cidade. A tentativa de assalto aconteceu por volta do 12h30 de hoje na Avenida Ipiranga, na região central de São Paulo. Um homem que tinha acabado de sair de uma agência bancária entrou em uma agência de turismos para cotar uma passagem aérea. Ele foi observado e perseguido por um dos bandidos que também chegou a entrar no local. Lá dentro, um policial civil que percebeu toda essa movimentação, notou o que estava acontecendo e aí teve início uma troca de tiros. O bandido tentou sair fugindo e do lado de fora da agência, um comparsa dele que estava aguardando em uma moto por uma eventual fuga, foi atingido pelos disparos e morreu no local. Um morador de rua ali da região, que seria um flanelinha, teria tentado impedir que esse homem na moto fugisse, também foi atingido pelos tiros e também morreu no local. Portanto, 2 pessoas mortas. O primeiro criminoso que entrou na agência de turismos foi preso pela polícia. O caso foi registrado aqui na delegacia de Campos Elíseos, no centro, mas será investigado pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, disse que o Brasil é um país de ricos delinquentes que devem ser punidos. O magistrado participou do penúltimo dia da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Um dos palestrantes, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, disse que não existe justificativa para o desvio de verba pública, independentemente do destino do dinheiro. Um direito penal seletivo e absolutamente incapaz de alcançar qualquer pessoa que ganhasse mais de 5 salários mínimos criou no Brasil um país de ricos delinquentes, um país de corrupção ativa, corrupção passiva. E se você vai olhar o sistema penitenciário, não tem ninguém punido por isso. Barroso, que é o relator do foro privilegiado no Supremo, disse ainda que a demanda desse tipo de caso no STF atrasa o resultado final dos processos. O ministro defende que apenas políticos acusados por crimes cometidos durante o mandato e com relação ao cargo ocupado tenham direito ao benefício. Além disso, ele apoia limitar o foro somente a chefes de poderes, como os presidentes da República, do Senado e da Câmara. O julgamento sobre a restrição do foro privilegiado está suspenso por tempo indeterminado no STF, após o ministro Dias Toffoli pedir vista. Outra palestra esperada neste terceiro dia de evento foi a do advogado Antônio Cláudio Mariz. Ele falou sobre os meios de combate à corrupção e criticou duramente a imprensa. A liberdade de imprensa tem como substrato a verdade. Sem a verdade, essa liberdade termina. E a imprensa não está preocupada com a verdade, não está preocupada em perquirir a verdade antes de divulgá-la. Divulga primeiro, doa a quem doer, fira a quem ferir. E nós estamos impotentes. Mariz foi o advogado responsável pela defesa do presidente Michel Temer na primeira denúncia contra ele na Câmara dos Deputados e deixou o caso em setembro, alegando questões éticas. Operação da Polícia Federal investiga esquema de fraudes e propinas na Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A quadrilha teria desviado recursos da saúde e de obras públicas entre 2009 e 2016, durante os 2 mandatos do ex-prefeito Hernani Primazzi, do PSC. De acordo com o Ministério Público Federal, o ex-prefeito Hernani Primazzi era quem coordenava as fraudes e os desvios. Além dele, integrantes do primeiro escalão do governo também estavam envolvidos, como 8 ex-secretários municipais e servidores públicos. Na casa de Marcelo Luiz de Oliveira, ex-secretário de Assuntos Jurídicos de São Sebastião, foram encontrados R$569 mil em uma mala. A defesa de Hernani Primazzi afirma que a operação foi politicagem e que não foi encontrado nada que vinculasse a desvios. Segundo os advogados, ele não foi intimado para prestar esclarecimentos antes e hoje Primazzi também não foi alvo de condução coercitiva quando o investigado é levado para depor. Na CPI da JBS Friboi no Congresso, o ex-procurador Marcelo Miller admite que negociou delação de executivos do grupo frigorífico antes de deixar o Ministério Público, mas diz que não cometeu crime. Marcelo Miller confirmou que manteve contato com integrantes do grupo antes do fechamento da delação, mas classificou a conduta como erro brutal de avaliação. Eu tenho isso perfeitamente claro. Eu não cometi crime. Se Vossa Excelência olhar e apurar os fatos, e eu espero mesmo que apure, enfim, eu vim aqui falar, Vossa Excelência vai ver que eu não cometi crime, não. Mas eu fiz uma lambança. Por isso que eu estou aqui. O ex-procurador pediu exoneração do Ministério Público em fevereiro, mas só deixou o cargo em abril. A ajuda na delação dos executivos da JBS ocorreu neste mesmo mês, ou seja, quando ele ainda exercia a função na Procuradoria. Miller também negou que tem orientado Joesley Batista a gravar a conversa com o presidente Michel Temer no porão do Jaburu. Tenho um filho de 5 anos, senador. Eu acredito em algumas coisas. Pela vida do meu filho, não mandei gravar o presidente, não. A gravação foi a base para um pedido da Procuradoria-Geral da República de abertura de investigação contra o presidente. A participação de Marcelo Miller levou à suspensão do acordo de colaboração dos executivos da JBS Friboi e causou uma reviravolta no caso.
O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, chegou a pedir a prisão do ex-auxiliar, o que foi negado pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF. Ele me imputou tipos penais que são completamente fora da marca. Organização criminosa, peraí, quais são os crimes que supostamente eu teria me articulado para praticar? Eu estava preparando uma empresa, incentivando uma empresa a se limpar. Na CPI, Miller afirmou que nem Janot, nem o chefe de gabinete dele, Eduardo Pelela, tinham conhecimento de sua atuação para o grupo frigorífico e negou que tenha deixado o Ministério Público Federal por ganância. Polícia Federal diz que há indícios de que o senador Aécio Neves, do PSDB, usou celulares de laranjas para fazer ligações sigilosas. De acordo com o relatório da Polícia Federal, os aparelhos foram apreendidos na casa do senador no dia 18 de maio, no Rio de Janeiro. Nenhum em nome dele. O registro do aparelho tem o nome de Laércio de Oliveira, um agricultor de café do interior de Minas. O outro celular está em nome de Mitil Silva Durão, um montador de andaimes com endereço registrado no Espírito Santo. Em pesquisa junto às operadoras, a Polícia Federal descobriu os nomes por trás dos registros. Entre eles, aparecem os de Valquíria Júlia da Silva, que tem vínculo empregatício com a irmã de Aécio, e de Agnaldo Soares, ex-motorista de Andréa Neves e funcionário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A conclusão dos peritos é a de que os titulares das linhas apreendidas são pessoas simples e que não se pode descartar a possibilidade de terem sido habilitadas sem o consentimento delas. Aécio Neves é acusado de pedir 2 milhões de reais ao empresário Joesley Batista. O tucano disse que o dinheiro era para pagar sua defesa na Lava Jato. No entanto, a investigação aponta que o repasse foi parar na conta de um aliado político dele. Devido às denúncias, o senador chegou a ser afastado das funções parlamentares por 2 vezes, mas já retomou o cargo. Aécio Neves nega todas as acusações. Mesmo com 3 ministérios, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, diz que PSDB não faz mais parte da base do governo Temer. A declaração foi durante um evento do governo, quando o ministro da Casa Civil foi questionado sobre as perspectivas da coalizão para as eleições de 2018. O PSDB não está na base de tentação do governo. Eu disse que nós vamos fazer de tudo para manter a base de sustentação do governo e um projeto único de poder para 2018. O desembarque tucano já era dado como certo, mas esta foi a primeira vez que um integrante do governo admitiu publicamente a saída. Padilha disse que o assunto será formalizado no próximo dia 9 de dezembro, durante a Convenção Nacional do PSDB. Mas nos bastidores, comenta-se que o rompimento aconteça já na semana que vem, deixando a convenção para a discussão de outros temas, como a escolha do candidato tucano à presidência da República. Padilha também destacou que a definição sobre a permanência de ministros do PSDB no primeiro escalão caberá a Temer. Na única troca da reforma até agora, o presidente substituiu no Ministério das Cidades o deputado tucano Bruno Araújo por Alexandre Baldi, sem partido. Atualmente, o PSDB tem 3 ministérios: Antônio Embaçaí na Secretaria de Governo, Luiz Linda Valois nos Direitos Humanos e Aloísio Nunes nas Relações Exteriores. Hoje, em entrevista ao blog da jornalista Andréa Sadi, do G1, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi enfático. Disse que está na hora do PSDB cair fora do governo. A razão principal para o ex-presidente é a busca de identidade da sigla nas próximas eleições. FHC defendeu o apoio do partido à reforma da Previdência, mesmo diante da saída. Enquanto isso, o governo faz as contas para saber se terá os 308 votos necessários entre 513 deputados para aprovar a reforma na Câmara. Eliseu Padilha disse que o governo está contando com os votos dos tucanos. O ministro lembrou que o PSDB já havia assumido o compromisso de levar a reforma adiante e ainda citou que a legenda participou da elaboração do texto.
A data da primeira das duas votações na Câmara será colocada em pauta pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM, e pode acontecer no início da semana que vem. Antes, no fim desta semana, Temer deve se encontrar com o governador Geraldo Alckmin, que deve assumir a presidência da legenda no mês que vem. Na reunião, os dois devem discutir a postura tucana diante das votações da reforma no Congresso. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Todos sabem que o muro é o habitat natural dos tucanos, mas a incapacidade crônica do PSDB de tomar decisões evoluiu para uma esquizofrenia. O partido ensaia seu desembarque do governo há quase 6 meses, desde a explosão do Grampo do Jaburu, mas foi ficando. E, de repente, o tucanato foi saído da administração Temer. O PSDB não está mais na base de sustentação do governo, disse aos jornalistas o chefe da Casa Civil de Temer, Eliseu Padilha. Num artigo publicado no início do mês, Fernando Henrique Cardoso, o farol do PSDB, havia iluminado o drama do partido. Ou o PSDB desembarca do governo e reafirma que continuará votando pelas reformas, ou sua confusão com o PMDBismo dominante o tornará coadjuvante na briga sucessória, escreveu FHC. Ele não se deu conta, mas a posição subalterna do seu partido já estava consolidada. Uma das características da esquizofrenia é a dissociação entre o pensamento e a ação. O fenômeno provoca no doente uma perda de contato com a realidade e uma desagregação da personalidade. Aécio Neves, símbolo da degradação tucana, disse que o PSDB sairia do governo pela porta da frente. Era alucinação. O PSDB não saiu. Tornou-se o primeiro partido da história a ter alta de um governo. Boa noite. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte denunciou o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, do PMDB, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo os procuradores federais, Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves e o doleiro Lúcio Funaro participaram de um esquema que cobrava propina de empresas que buscavam financiamento na Caixa Econômica Federal. Eles teriam repassado ilegalmente pelo menos R$ 4.200.000 para a campanha de Henrique Alves ao governo do Rio Grande do Norte em 2014. Além dos 3, outras 5 pessoas ligadas ao ex-ministro do Turismo também foram denunciadas pelos procuradores federais. Segundo o Ministério Público, ao menos R$ 2 milhões do esquema foram repassados a Cunha e Henrique Alves pela construtora Odebrecht. A empreiteira tinha interesse numa possível privatização da Companhia de Água e Esgoto Potiguar, caso Alves vencesse a eleição daquele ano. Pela segunda vez, a Justiça Paulista negou o pedido de indenização do fotógrafo que perdeu a visão de um dos olhos durante as manifestações de junho de 2013 em São Paulo. O fotógrafo Sérgio Silva perdeu a visão de um dos olhos após ferimento causado por bala de borracha enquanto cobria os protestos de junho de 2013 nas imediações da Rua da Consolação. Na época, os atos eram contra o aumento da tarifa do transporte público na cidade. Para os desembargadores que julgaram o caso hoje no Tribunal de Justiça de São Paulo, a perícia não conseguiu provar que o disparo que cegou o fotógrafo foi efetuado realmente por policiais militares. Segundo a corte, Sérgio Silva pode ter sido ferido por qualquer coisa, já que aquele dia de protesto foi considerado o mais violento e até policiais foram feridos. A decisão de hoje foi tomada pela 9ª Câmara de Direito Público do TJ Paulista. Ainda cabe recurso no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. A defesa do fotógrafo diz que vai recorrer nas instâncias superiores fora de São Paulo. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por 7-2, proibir em todo o país a produção, comercialização e uso do amianto tipo crisotila. O material é usado principalmente na fabricação de telhas e caixas d'água. Vários estados já barram a comercialização do produto, que é apontado como um risco à saúde de operários que o manuseiam diretamente. A decisão deve ser seguida por todas as instâncias do Judiciário, o que significa que o Congresso não poderá mais aprovar nenhuma lei para autorizar o uso deste material.
E não tivemos chuva hoje e as temperaturas até subiram em relação aos últimos dias. Então vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Volta a chover no interior do estado e enquanto essa chuva não chega aqui à capital, o dia vai ser de tempo firme, com sol entre alguma nebulosidade. Nessa quinta-feira, mínima de 14 graus de manhãzinha e máxima à tarde de 26 graus. Aí na sexta volta a chover e até esfria, máxima só de 22. Mas olha, no final de semana o sol tende a predominar e não há mais chuvas previstas. No sábado, a máxima deve ficar em torno dos 25 graus por aqui. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou que a vacina da dengue disponível para imunização não deva ser tomada por quem nunca teve a doença. Segundo a Anvisa, a imunização é considerada segura apenas para aqueles que já foram infectados pelo vírus. A única vacina aprovada em dezembro de 2015 é fabricada pelo laboratório francês Sanofi Pasteur. Passou por testes de segurança requeridos pela agência, mas informações preliminares indicam que alguns indivíduos não expostos à doença previamente apresentaram formas mais graves dela após a aplicação. Polícia Federal indicia pai, 2 irmãos e cunhada do governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do PMDB. Eles são investigados na Operação Rei do Gado, que apura suposto esquema de lavagem de dinheiro que chega a 200 milhões de reais. Marcelo Miranda não foi indiciado, mas ele também é alvo de investigação conjunta das operações Rei do Gado e Ápia. Ontem, a Justiça Federal condenou o governador por ato de improbidade administrativa, a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até 7 anos e pagamento de multa. Ele ainda pode recorrer. A condenação é sobre o caso que corre na Justiça desde 2008 e se refere à contratação sem licitação de uma empresa particular para gerir os 14 hospitais estaduais, além do desvio de recursos públicos da saúde nos anos de 2003 e 2004. Em nota, o governador Marcelo Miranda afirma que não foi notificado da decisão da Justiça, que o condenou por improbidade e que, tão logo seja, os advogados vão apresentar recursos à instância superior. E o Superior Tribunal de Justiça iniciou o julgamento da denúncia contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Ele é acusado de favorecer a construtora Odebrecht quando era ministro do governo Dilma Rousseff. 2 ministros votaram pelo recebimento da denúncia, mas o terceiro, Og Fernandes, pediu vista e o julgamento foi interrompido sem data para ser retomado. O relator do caso, o ministro Herman Benjamin, foi o primeiro a votar e se disse favorável à abertura de processo contra o governador de Minas Gerais. Fernando Pimentel é acusado pelo Ministério Público de corrupção passiva por ter pedido 15 milhões de reais em propina para favorecer a Odebrecht na obtenção de crédito junto ao BNDES em obras na Argentina e em Moçambique. Na época, o petista era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do governo Dilma Rousseff, cargo que ocupou entre 2011 e 2014, quando foi eleito governador de Minas Gerais. No voto de hoje, o ministro Herman Benjamin também se manifestou contra o afastamento do governador do mandato, caso a denúncia contra ele seja aceita pela corte. O voto foi seguido pelo ministro Jorge Mussi, mas o pedido de vista do ministro Og Fernandes, na hora da votação, interrompeu o julgamento, sem data para ser retomado. Pimentel esteve hoje em Brasília e disse que a denúncia é inconsistente e espera que ela seja rejeitada pelo STJ. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro concede habeas corpus parcial para a ex-governadora do estado, Rosinha Mateus. Ela vai deixar o presídio, mas deverá ficar em Campos de Goytacazes e será monitorada por tornozeleira eletrônica. A decisão atende a um pedido da Procuradoria Regional Eleitoral, que entendeu que a ex-governadora apenas consentiu com os crimes praticados pelo marido, o ex-governador Antony Garotinho, que é apontado como líder de organização criminosa que desviou milhões de reais de Campos, além de receber propina. No caso dele, a Procuradoria pediu para que o tribunal mantivesse a prisão. Rosinha e Garotinho foram presos na semana passada em uma operação que apura corrupção e crimes eleitorais. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes.
O juiz Moro encarna a Lava Jato. Nesta segunda-feira, assistimos a uma confissão do juiz. Não me arrependo de forma nenhuma. Moro disse isso sobre gravação e vazamento das conversas entre Lula e Dilma em 16 de março de 2016. Um dia depois daquele grampo e vazamento, Moro reconheceu irregularidade nas gravações. Relatou: determinei a interrupção das interceptações às 11 horas e 12 minutos. Mas só 1 hora e 6 minutos depois, ao meio-dia e 18, operadoras foram avisadas pela Polícia Federal. Às 13 horas e 32 foi feita uma segunda gravação, mais de 2 horas depois do tempo legal determinado por Moro para a interrupção. Disso, Moro se defendeu. Disse: como havia justa causa e autorização legal, não vislumbro maiores problemas. Ministros do Supremo Tribunal vislumbraram um enorme problema. Marco Aurélio Mello foi duríssimo e claro. Disse: isso é crime, está na lei. Moro simplesmente deixou de lado a lei. Isso está escancarado. Teori Zavascki, então relator da Lava Jato, bateu. Papel do juiz é o de resolver, não criar conflitos. Imparcialidade pressupõe discrição, prudência, serenidade e não se deixar contaminar pelos holofotes. 13 dias depois das gravações e vazamento, o juiz se desculpou. Moro, que hoje diz não ter se arrependido de forma nenhuma, então pediu, via ofício, respeitosas desculpas ao Supremo. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgará Lula na segunda instância. Confirmada a sentença de Moro, Lula ficará inelegível. Carlos Eduardo Thompson Flores preside o TRF-4. Ele já opinou. Disse que, embora não conheça as provas, a sentença de Moro foi irretocável. Nesta terça, a Folha informou: tribunal que vai julgar Lula acelera trâmite de ações. Isso não deveria ser a respeito apenas de Lula, porque é muito maior. E deixar a lei de lado em nome da lei teve, tem e terá consequências, como já vimos e como veremos. Boa noite. Acusado de corrupção ativa e lavagem de dinheiro pela Operação Lava Jato, o empresário Eike Batista, presidente do Grupo EBX, afirmou hoje, em depoimento à CPI do BNDES no Senado, que o Ministério Público faz um trabalho excelente, mas que revoluções cometem alguns erros. No depoimento, Eike Batista confirmou ainda que repassou 2,5 milhões de dólares para o PT, mas negou que tenha sido beneficiado em negócios pelos governos petistas. A CPI do BNDES investiga supostas irregularidades em empréstimos do banco a empresas. Eike foi convocado porque, segundo a comissão, projetos de suas empresas receberam aportes de 10 bilhões de reais do banco público. O general Slobodan Praljak se matou hoje ao ouvir sua condenação por crimes de guerra no Tribunal Internacional de Haia. Depois dos juízes da corte recusarem o recurso contra uma pena de 20 anos de prisão por crimes contra muçulmanos durante a Guerra da Bósnia, Praljak gritou que não era um criminoso de guerra e bebeu um líquido não identificado que levava no bolso. Ele chegou a ser atendido ainda na corte e levado a um hospital da cidade, mas não resistiu. Não está claro como o réu entrou com o veneno no tribunal. Praljak foi inicialmente condenado em 2013 com mais 5 pessoas por não ter impedido que soldados do exército bósnio-croata assassinassem civis muçulmanos entre 1993 e 94. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite e até amanhã. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Neste domingo, 8h30 da noite, Boris Baer entrevista os melhores profissionais do ramo no programa Seguro. Assista agora. Tudo Seu.